vou tentar ser bem resumidinho. Meu nome é Harold, eu sou nome inglês, né, que eu nasci no país de Gana, na África, que estava jogando agora na Copa, acabou perdendo, né? Eu falei para minha família lá, que estavam torcendo, nós estávamos torcendo tudo. Falei, mas se ganhar e passar para a próxima fase, vai enfrentar o Brasil e vai perder, né? Então, já podem saber que não vai muito longe, né? E aí, quando o jogador perdeu aquele pênalti, eu já mandei mensagem, estava ainda em Campinas para embarcar para o voo, vim para Lages. Eu mandei mensagem, pode esquecer agora, porque agora que perdeu esse pênalti, o time já vai se perder e vai perder de verdade. E não deu outra. Mas eu nasci lá, país de Gana, e há 38 anos que eu moro aqui no Brasil, ou vim ao Brasil com uma bolsa de estudos para terminar meus estudos. Eu tinha iniciado lá engenharia química e ganhei essa bolsa para vir fazer e terminar a engenharia química. Eu acabei fazendo na Unicamp, Campinas, onde eu morei por mais alguns anos, depois de terminar a trabalhar. Mas depois Deus nos fez um convite de deixar toda a parte de engenharia, nossa vida profissional, e dedicar-se 100% totalmente à sua obra na igreja. Então, acabei me casando com brasileira, me naturalizei. Em janeiro agora vamos fazer 29 anos casados, de Joinville, uma família de alemães. Eu me tornei um alemão, então dependendo de onde eu vou, eu me apresento como Fritz. E nós temos 3 filhos maravilhosos, e por 26 anos pastoreamos a comunidade de vida de Guarapuava, no centro-sul do Paraná, e há 3 anos atrás, ou um pouco mais, fizemos uma transição e outros assumiram o pastoreio e voltamos para Curitiba, onde estamos morando atualmente há 2 anos, numa outra estação na nossa vida, como família e como ministério, tocando outras igrejas, assumindo, ajudando, ministrando. Nós não plantamos uma igreja em Curitiba, conheço muitas igrejas em Curitiba que a gente ajudou muitos anos atrás, e estamos de volta ali ajudando e viajando pelo Brasil e pelo mundo, atendendo, ajudando líderes, ajudando pastores, ajudando famílias, ajudando muita gente. E com muita alegria eu estou aqui hoje, voltar em uma outra ocasião, bem no comecinho da nossa igreja lá em Guarapuava, até um pouquinho antes. A gente veio muitas vezes aqui para Lages, e temos muita longa data de relacionamento, dessa amizade com a família Schmidt. Eles eram tudo pequenininhos, né? Lucas, Mateus, a Kézia, era tudo pequenininho, e meus filhos eram menorzinhos ainda, bebezinho, e já se fazem quase 23 anos, 22 anos mais ou menos que conhecemos, e viemos muito aqui, mas depois ficou um tempo sem poder estar aqui. Então eu sinto-me muito agradecido a Deus por esse privilégio. Eu quero compartilhar com vocês usando uma história, uma narrativa dentro da história do país de Gana, já que estamos na Copa, mas eu quero usar aquilo lá como uma palavra profética, fazer um paralelo, mas liberar sobre você nesta noite aqui uma palavra profética. Alguns anos atrás, Gana alcançou a sua independência. Era uma colônia da Inglaterra, colônia britânica, então a língua oficial é inglês. Então minha língua materna oficial é inglês, e falamos várias outras línguas locais e tribais e dialetos. Algumas são línguas escritas, faladas na escola, no jornal e TV, mas outros são dialetos. Então a gente aprende a falar um pouco mais do que uma língua só. Isso é natural e comum em todos os países africanos. E Gana foi independente da Inglaterra em 1957. Mas pouco antes, alguns anos, eles negociavam e discutiam a independência, e alcançou a independência. Foi o primeiro país africano, abaixo do Equador, a alcançar a independência, a África Negra, sem ter que ir para a arma, sem ter que ter derramamento de sangue. Começou um conflitozinho e que ia
desencadear em derramamento de sangue. Algumas pessoas morreram, mas conseguiram contornar e conseguiram então discutir, negociar e chegar a um acordo e alcançar sua independência, e foi uma influência para todos os outros países africanos, e a partir dali começaram também a lutar pela sua independência. Por isso ele é chamado, Gana é chamado a estrela negra. No mapa, na bandeira, né, tem uma estrela bem negra, assim, então a estrela negra. Antigamente chamava Costa de Ouro, porque de costa a costa é cheio de minas de ouro. Então os colonizadores arrecadaram e arrancaram, tiraram muito ouro, muito minério, diamante, ouro e tantos outros minérios. Depois da independência mudaram o nome para Gana, porque Gana era, séculos atrás, né, o maior império africano era chamado Gana. Então eles se identificaram com isso e deram um nome. Mas pouco antes, algumas décadas antes, havia um estadista chamado Dr. James Aggrey, que estudou na Inglaterra, estudou nos Estados Unidos. Ele era ganense, era médico, era cientista, era pesquisador, era missionário, era um monte de coisas. E ele começou a então instigar o povo africano para alcançar sua independência e crescer. E numa dessas instigações deles, ele criou uma história, criou uma parábola, criou uma narrativa que ele usou, e isso é muito usado até hoje. Muitos escreveram livros baseados nessa história ilustrativa, fictícia, não era real, mas ele que criou essa história. E se usa em muitos, se usa nas empresas motivacionais, se usa em muitos escreveram livros, muitos pegaram partes dessa história e aplicaram de outras formas. Alguns acrescentaram até coisa que ele não escreveu, mas acrescentaram. É a história da águia e da galinha. Quantos já ouviram falar dessa águia e galinha? Você é de Dr. James Aggrey. E ele conta assim, e isso facilitou, isso animou, depois um tempo, alavancou aquele grupo que representou Gana para conquistar a sua independência. E o líder daquele grupo se tornou o primeiro presidente, Dr. Kwame Nkrumah. Mas o que Dr. James Aggrey conta nessa história? Ele diz que havia um certo camponês, é uma história que ele criou, um certo camponês que morava perto da floresta, ao pé da montanha, e ele criava seus animais, suas avezinhas, e gostava da natureza, ia caçar. E um certo dia, quando ele foi caçar, ele deu de cara com um filhotinho de águia, machucado, bem pequenininho, que normalmente você não encontra águia no chão, porque a águia mora em lugares altos, mas deve ter acontecido alguma coisa, se machucou, caiu, filhotinho, e foi deixado, ele estava lá perdido, e ele então pega aquele filhotinho de águia e leva para sua casa, põe no seu quintal, e cria aquele filhotinho junto com as suas galinhas, põe dentro da galinheira, e começa a criar junto com as galinhas. Então aquele filhotinho começou a aprender a ter comportamentos e atitudes de galinha. É muito maior do que galinha. A águia, quando na sua idade madura, grande águia, às vezes só esticar as asas, a vergadura dá 3 metros, né? De uma ponta para outra. Mas quando é filhotinho, é pequenininho, é semelhante à galinha, né? Só que o bico é diferente, os olhos são diferentes, as penas são diferentes, as garras são diferentes, mas foi crescendo como se fosse galinha. Foi aprendendo a ciscar e comer grãos e comer minhoca. Foi aprendendo a brigar com os galinheiros, com galinha, com o galo, com galinheiro. Foi aprendendo a fazer tudo igual, né? E foi crescendo, foi ficando enorme, mas comportando-se como galinha. Certa vez ele recebe a visita de um amigo dele, um naturalista, e o amigo percebe que é uma ave diferente lá no quintal. Ele diz: essa aqui é águia. E o dono diz: não, esse não é águia, esse é galinha. Esse é galinha. Ele diz: não, olha bico águia, olha as garras, olha as penas águia, olha o jeito, os olhos do jeito, é águia, não é galinha. Com aquilo lá, indignado: não, eu preciso soltar essa águia. É naturalista, né? Tem que soltar essa águia, ele não pode ficar aqui presa na galinheira. Não, mas essa é galinha, não é águia.
Eu vou provar para você que é águia, não é galinha. Então ele começou a provocar a águiazinha, feita a galinha, né? Ele já voe águia, provocava e não voava. Tentava voar, batia as asinhas, mas igualzinho as galinhas. Você já viu galinha voar? Alguns de vocês só conhecem o Twitter, né? O passarinho de Twitter, porque é gente de apartamento, né? Não tem... nunca viveu no sítio de ver galo e galinha, né? Mas voam assim, essa altura. E desce de novo. E a águiazinha feita galinha, bateu as asinhas e desceu de novo. E aí o dono dizia, eu não te falei, é galinha, não é águia. Ele ficou tão incômodo, ficou provocando o dia inteiro. Aí pegou a águiazinha, colocou no ombro, no braço. E você não é galinha, você é águia. Voe galinha, não, você não é galinha, voe águia. E soltava, e batia as asas, olhava, vinha os galinhos andando ali, e descia. Ele foi tão frustrado, né? E aí ele disse, não, eu vou subir um lugar um pouco mais alto. Ele subiu o telhado da casa e soltou a águia. E disse, você é águia, você não é galinha. E soltou, viu as galinhas lá ciscando, comendo uns grãos de arroz, de milho, e já desceu lá no meio, brigando junto. E ele disse, pois eu falei para você que não é águia, é galinha. Ele desistiu, foi embora, mas indignado. Passado algum tempo, ele volta, agora determinado. Eu vou soltar essa águia, não é galinha. E vem todo o processo, tudo de novo. Mas toda vez pegava a águia, colocava no braço. Você não é galinha, você é águia. Você não é galinha, você é águia. E soltava, não. Aí daqui a pouco ele decidiu, no dia seguinte, eu vou levar para o alto da montanha, que encosta ali. Ele sobe na montanha com o dono junto, falando com a águiazinha. Você é águia, você não é galinha. Você é águia, você não é galinha. Você é águia, você não é galinha. Subiu até lá ao amanhecer e segurou a cabeça dessa águiazinha, fez virar para os raios do sol. Quando estava raiando o sol, e começou a entrar, a penetrar os raios. Ele dizia, você é águia, você não é galinha, você é águia, você não é galinha. E falando com a águiazinha feita galinha. E daqui a pouco esperou o momento propício, quando começou uma corrente de ar, um vento suave, mas um pouquinho forte, soprando para uma direção, e ele soltou a águiazinha nesse vento, e a águia foi se batendo, mas era muito alto, então não descia lá logo já para ficar no meio das galinhas, ficou batendo, daqui a pouco esticou as asas e pegou o vento e voou, e foi-se voando. E ele virou-se para o dono, eu não te disse que é águia, e você disse que é galinha. E então termina a história mais ou menos assim, para dizer para esses ganenses e outros africanos, vocês não são galinhas, vocês são águias, vocês podem voar mais, vocês foram criados para alturas. E assim eles se encorajavam, quando parecia que não vamos conseguir nossa independência. Eles se voltavam para essa história, mas nós somos águias, nós não somos galinhas. Então se usa também para palestras motivacionais. Como que chama? No brasão, né, do país de Gana, tem uma águia. E muitos países têm figuras de águia no brasão, não sei o que. Estados Unidos fala muito da águia, e muitos outros países se relaciona com essa figura. Mas o mais interessante, o mais poderoso, e onde eu quero chegar, a própria palavra de Deus nos compara com águias. Deus, o próprio Deus, se compara a águias. Há muitas figuras na Bíblia que Deus usa para falar de si mesmo, para falar de nós, para falar de mim, para falar de você. Certa vez ele nos chama de
nos compara e nos chama de árvores, plantação do Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que não assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na palavra do Senhor. Salmo número 1, é semelhante, é igual uma árvore plantada junto às águas, cujas folhas não murcham, são sempre verdes, no devido tempo dará o seu fruto. Então a Bíblia usa muito essa linguagem figurativa, entrando no lúdico, para criar imagens. A Bíblia diz: nós somos exército de Deus. A Bíblia diz: nós somos a noiva de Jesus. A Bíblia diz: nós somos a família de Deus, nós somos a casa, nós somos templo. Ele diz: você não sabe que você é templo, você é tabernáculo, você é habitação. Usando linguagem figurativa, porque por trás dessas imagens existem algumas características que Deus quer que a gente assimile, que Deus que a gente se apropria. Então, quando Deus usa a figura da águia, Ele está falando de algumas características da águia, e Ele quer que a gente se aproprie, a gente se vê assim. E quando Ele nos fala, então, como águias, eu vejo essa história se encaixando bem assim. Mas isso não quer dizer que galinha é pejorativa, não é errado. Porque a Bíblia usa galinha também para falar conosco. A Bíblia diz que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, Jesus diz para os seus discípulos: ó Jerusalém, eu queria envolver vocês, estender minhas asas como galinha, e vocês como pintinhas de galinha, e proteger e guardar vocês, mas vocês não quiseram. Jesus está usando a figura, então não é uma figura pejorativa. Mas neste caso, Deus está dizendo: começa a se ver não como galinha, começa a se ver como águia. Diga para alguém ao seu lado: você não é galinha, você é águia. Aleluia. A galinha tem limitações e tem suas bênçãos. Galinha serve para fazer uma polenta com galinha. Meu Deus do céu, é maravilhoso, né? Uma polenta assim, com galinha assim, vai muito bem. A galinha vive pouco tempo. Ficou muito pouco tempo. E hoje, com a tecnologia, então, as galinhas vivem muito menos tempo ainda. Já enche de um monte de coisa, já cresce rápido, já bate e vamos comer. A águia não. A águia vive anos. A águia vive por anos. A águia é a única ave, o único pássaro que pode olhar para o sol e nada acontecer. Até o ser humano, nós não conseguimos fixar os olhos por muito tempo olhando direto para o sol no seu fulgor. Você vai danificar a sua vista. Galinha, então, se fixar os olhos no sol por mais alguns segundos, já morre. A águia, ela encara o sol. Por isso que ele virou a cabeça da águiazinha, fez ela olhar. Os raios do sol penetram e a águia não sofre, aliás, como se fosse uma recarga. A águia tem uma visão 360 graus. Esse olho vira 180 graus. Essa aqui vira 180 graus. Então 360, ela vê frente, trás, lado, cima, baixo, ela vê tudo. A águia fica quilômetros acima, no nível dos alguns aviões. E lá de cima parece um periquitinho. Mas enxerga 3, 4, 5 quilômetros. Tem a visão muito apurada, longe, enxerga as coisas longe. E ela vem e caça, a águia caça. Já vi águias caçando até bezerrinho, até porquinho. A águia vem com suas garras e voa e pá. Tem a águia que caça, que pesca. A águia pega peixe grande no mar, enxerga o peixe e desce e tira. A águia enfrenta inimigos. A águia constrói seu ninho no mais alto lugar. Ela habita nos mais altos lugares. E a Bíblia usa essas terminologias falando de mim e de você. A águia foi feita para morar e viver nos altos lugares, fazer aquilo que nenhuma outra ave consegue fazer, e distâncias, alturas que nenhuma outra ave pode chegar.
Em outras palavras, quando Deus me compara à águia e você à águia, Ele está dizendo: nós fomos feitos não para viver na galinheira, não fomos feitos para, embora descemos aqui, mas nós somos criados em Cristo para andar nos lugares altos. A Bíblia diz em Efésios 2, que em Cristo Jesus estamos assentados nos lugares altos. Nós vivemos nos lugares. A águia, quando ela vai... tem a águia fêmea e macho, né? E tem o falcão, né? E quando a águia tem um jeito especial, não vou ter tempo para falar isso, mas a águia tem um jeito especial até para namorar, que é bem diferente. Ela prova, entendeu? Qualquer um bota em prova, coloca provas. Ela pega um galinho, foi no biquinho e vai voando, e pretendente vai mostrando seus dotes. Aí daqui a pouco solta. Vai ver se vai ficar olhando para ela ou vai dar um mergulho para pegar o galho. E ela sabe, se dê um mergulho e pega o galho e traz de volta, esse vai me ajudar a cuidar dos nossos filhotes. Quando tem perigo, vai salvar. Não vai ficar só se encantando comigo. E outras provas, não vou ter tempo para isso. A águia, ela luta com serpente, com cobra, e mata. Mas ela não briga com serpente e cobra, nem na terra e nem na árvore. Porque serpentes, tem algumas serpentes que sobem. A força da serpente é na terra, onde ela consegue se apoiar e levantar a cabeça. Então a águia não fica na terra. A águia pega a serpente e sobe no ar. Lá nós brigamos, no lugar alto. Ali a serpente não tem segurança, não tem o que se apoiar. Nossa batalha com o nosso inimigo é nas regiões celestiais. Nós não brigamos aqui na terra. Se brigamos aqui na terra, vamos ficar tudo carnal. E o inimigo vence a gente na carnalidade. Mas quando a gente vai para a região celestial, como nós somos em Cristo Jesus, nós vencemos o nosso inimigo. Nós pisamos sobre a cabeça dele. Nós destruímos ele. A sua vitória é nas regiões celestiais, e não na região baixa, na terra. A águia não sobrevive, não come de grãos, ciscando, brigando com outras galinhas. Alguns de nós, a gente fica contente com isso. Pega uma coisinha ali e a gente briga, empurra um para outro. Eu não gostei, não sei o quê, já me machucou, não quero eu perto dele, eu não quero mais sentar perto dela. A gente fica nisso. A águia não, ela caça por si própria. Ela voa, ela vai longe, caça, traz e sustenta seus filhotinhos. Só que nessa história, a águia tinha perdido a sua identidade, por causa de algo que aconteceu, por causa de uma tragédia, talvez, uma ferida. Como muitas vezes nós não sabemos quem nós somos de verdade, por causa de algumas situações na nossa vida, alguns traumas que sofremos na nossa infância, a falta de alguma coisa, o excesso de alguma coisa insuficiente, alguma experiência que tivemos, e a gente fica confuso com a nossa identidade, e não sabemos quem somos, e nós aceitamos qualquer coisa, e quando dizem para nós que somos tal coisa, e a gente vai. Então eles dizem para nós: você não é mais um homem, você agora é mulher, a gente vai. Você é galinha, e a gente aceita, a gente é galinha, e se alimenta da comida de galinha e vive no meio do galinheiro. Mas assim como veio um naturalista para dizer para a águia: você não é galinha, você é águia, Deus envia o Espírito dele, que diz para cada um de nós: você não é derrotado, você não é Zé Ninguém, você não é galinha, você é especial, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Viva a sua verdadeira identidade. Deus te criou para ser homem, te criou para ser mulher, te criou para ser abençoado, te criou para alcançar coisas altas, te criou para viver nos lugares altos. E ele fica buzinando, falando, e eu preciso ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo.
E às vezes eu vou até tentar e eu não consigo. Eu ensaio mexer minhas asinhas e voar, mas eu não consigo. É porque eu estou tão condicionado a viver algo que não sou. E às vezes o mundo tenta me dizer que eu sou uma outra coisa, por isso que eu não me encaixo, mas não me dizem quem eu sou de verdade. E aí eu acho que então agora eu descobri quem eu sou e eu fico mais preso ainda. Eu fico mais vazio ainda. Eu fico mais derrotado ainda. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui nesta noite, mas eu vim aqui pelo Espírito dizer para alguém aqui nesta noite: você não é galinha, você é águia. Você não é derrotado, você é filho de Deus mais que vencedor. Você não é esquecido, abandonado, você é amado e Deus quer você é escolhido por Ele. Jesus diz: eu escolhi vocês. Você é escolhido. Mas por que então eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas coisas? Eu tento, eu não saio delas. Não é você que vence por si. É alguém que Deus usa na pessoa do Espírito Santo dele para te levantar, te sarar e te liberar para ser aquele que você é. Diga para alguém ao seu lado: eu não sou galinha, eu sou águia. Eu não sou galinha, eu sou uma águia. Eu me lembro, a primeira vez que eu preguei essa mensagem, eu ainda pastoreava lá em Guarapuava, faz alguns anos. Eu já preguei essa mensagem em vários lugares, com roupagens diferentes. Estou usando uma roupagem diferente aqui hoje de noite. Talvez se você fuçar no YouTube, você vai ver alguns lugares que eles postam. E havia um menininho, naquela época da nossa igreja, um rapazinho, sentado assim na segunda fileira ou terceira fileira. Acho que ele tinha mais ou menos 6 anos de idade. E eu falava: diga para o pessoal que está ao seu lado: eu sou uma águia, eu não sou galinha. E aí ele, embirrado, assim, diz: eu não sou águia não, pastor, eu sou falcão. E ele falava alto. E eu comecei a brigar, cutucar ele. Quanto mais alto eu falava, mais eu dizia: agora você vai dizer para quem está ao seu lado: você é águia. Diga: eu sou uma águia, bate a asa assim. Não, pastor, eu não sou águia, eu sou falcão. Foi tão engraçado, porque na cabeça dele a águia é fêmea, falcão é o macho. E para ele estava resolvido desde 6 anos de idade: eu sou falcão. Nós precisamos saber quem nós somos. Você precisa saber quem você é, qual é a sua identidade. Não aquilo que você criou para você, não aquilo que outros dizem que você é, mas aquilo que quem fez você diz que você é. Quem diz que esse é caneco é quem criou a caneco. Quem diz que essa é camisa é quem criou. Quem diz aquilo é geladeira é quem criou. Quem diz que aquilo é luz, é lâmpada, é quem criou, dá o nome. Por isso que Deus, quando criou as coisas, animais, plantas, tudo, sentou com Adão e começaram a dar nomes. Quem te chama ao que você é quem te criou, quem te formou. E Ele te formou, Ele te criou, e Ele te alcançou, e Ele te salvou, e Ele diz: você é meu filho, você é minha filha, eu amo você, eu morri por você, eu tenho lugares altos para você. Ou você vive nos lugares montanhosos, você foi criado para voar alto, para realizar coisas altas, para realizar coisas maiores. Você tem um propósito maior de vida, e você vai voar, e você vai voar, e você vai voar. Você não mora no meio das galinhas. E aliás, a Bíblia termina dizendo que no final de todas as coisas, uma trombeta vai soar, quando sabem que isso está chegando próximo. E quando a trombeta soar, sabe o que vai acontecer? As águias vão voar. Ao soar a trombeta, a Bíblia diz: nós vamos subir para os ares, encontrarmos com Ele. É só águias que vão nessa altura. Deus diz: você é águia. Você é águia. Em Apocalipse, para quem tem interesse e gosta de ler essas coisas, que tem muita figura, em Apocalipse eu não vou explicar nenhuma delas, mas uma das figuras diz que havia
4 seres viventes em frente, em redor do altar. Um tinha cara de homem, outro com cara de boi selvagem, outro com cara de leão e outro com cara de águia. Mas a gente só fala do leão, né? A gente só fala do leão, leão. Ninguém fala do boi selvagem. Mas a Bíblia diz que quando Deus nos unge com óleo, Ele aumenta as nossas forças e nós nos tornamos como boi selvagem. Eu nunca vi ninguém fazer música de boi selvagem. Nós só falamos de leão, porque na nossa cabeça existe aquele leão, o leão é rei, é o leão, rei leão. Então nós atribuímos tudo realeza ao leão, e até Jesus, que também tem a figura de leão, mas nós só falamos de Jesus como leão que está reinando, que está rugindo, que está... Mas você sabia em Apocalipse que quem está sentado no trono é um cordeiro, não é um leão? O leão está adorando o cordeiro. Meu Deus. Então lá, quem está no trono é um cordeiro que foi imolado, mas ressuscitou e vive está, que tem o direito de abrir e quebrar os selos. É o cordeiro, ele é que reina. Leão não reina no reino de Deus. Quem reina no reino de Deus é cordeiro. Quando nós não entendemos, nós não desfrutamos e nós abusamos. Quando não sabemos a identidade verdadeira, deturpamos. No reino de Deus é o cordeiro que reina, é o humilde, aquele que não tem nada, aquele que não serve para nada, só vai para matadouro. É ele que reina. Quem é menor é quem é maior. Quem morre é quem vive. E quem é molado é quem ressuscita e reina. Não é quem anda majestosamente na selva. Às vezes Jesus se apresenta como leão. E a Bíblia diz, até o diabo se apresenta como leão. Mas a Bíblia não diz em nenhum lugar, pelo menos eu não achei, que o diabo se apresentar como cordeiro. Ele diz, eu envio você como cordeiro no meio dos lobos. Até lobo ele se apresenta. Mas o diabo nunca se apresenta como cordeiro, porque para ele cordeiro não serve. Cordeiro é muito fraco. Mas é os fracos, aqueles que nada são aqueles que Deus torna os maiores no seu reino. E você é chamado ovelha dele. Você também é cordeirinho. Você precisa descobrir qual é a sua identidade. E nesta noite eu quero terminar orando com alguém aqui. Nesta noite eu vou deixar com o pastor continuar orando e nós vamos zarpar. Diga para alguém ao seu lado, eu não sou galinha. Eu sou uma águia. Aleluia. A águia, ela olha para o sol. A águia é a única, do reino animal, do reino dos pássaros e todo mundo que enfrenta a tempestade. A única. Ela entra no olho da tempestade, do furacão. Ela entra, ela penetra e vai além, porque é a única que sabe que por cima da mais densa e escura e fortíssima tempestade e furacão, sempre há um sol brilhando. Nada termina ali naquela escuridão. Ela trava as asas e enfrenta e entra, penetra e vai por cima, porque sempre há um sol brilhando. A Bíblia diz no último livro do Velho Testamento que nós olhamos para ele, a estrela da manhã que brilha, o sol, e nós somos sarados, e ele vem com cura em suas asas. Nós sabemos, em cada luta, em cada situação, em cada tempestade, em cada furacão, por mais forte que seja, nós sabemos que não é o fim. Existe um sol brilhando, porque eu já estive lá. Agora está vindo mais uma tempestade, está chovendo. Mas por cima dessas nuvens de chuva carregados que estão chovendo, desaguando. Não há noite lá, acima das nuvens há um sol brilhando. É só a rotação da terra que traz noite, mas o sol está sempre brilhando. Jesus é o sol da justiça, a Bíblia diz. Ele é a estrela da manhã. Ele está brilhando sobre você. Se você travar as asas, você passa pela tempestade e você vai viver no sol da justiça. Aleluia. A águia é a única que faz isso.
É a única, é a águia, é a única que troca, que faz troca. Ela vive por alguns anos, caça, mora nos lugares mais altos, passa por algumas lutas, enfrenta alguns inimigos, até fica ferida, mas se sara tudo. Mas depois de quase uns 40 anos, alguns estudiosos dizem que é uma lenda, nunca viram isso, nunca ninguém fotografou, filmou, não existe isso, a águia faz isso, porque não tem nenhum registro. Mas não importa, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a águia renova suas forças. Está na Bíblia. E, segundo a lenda, a águia envelhece, mas aí ela vai para o lugar mais alto, mais solitário possível. Se enfia numa caverna, numa gruta ali, e começa um processo doloroso de transformação, de renovação. Com o próprio bico, começa a arrancar as penas. Com o próprio, muito dolorido, chorando. Eu não sei, eu nunca ouvi o choro da águia, mas deve ser muito, muito, muito tenebroso, muito macabro, arrancando e sangrando. E depena-se. E aí depois bate o bico na rocha até quebrar. E depois fica ali. Porque ela sabe que cresce tudo de novo. Depois começa a crescer garras, começa a crescer o bico, começa a limpar os olhos, começa a crescer penas. Depois um processo longo de alguns meses. Depois ela está renovada. E ela fica na entrada da gruta lá, da caverninha, e espera para o vento. E estica as asas. E voa de novo. E vive mais 40 anos. A Bíblia diz, os jovens se cansam. Os mancebos caem e exaustos de fatiga, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, andam e não se cansam, correm e não se fatigam, e com asas como águia sobem e voem. Aleluia. Quem que vai voar a partir dessa noite aqui? Voe águia, voe águia. Diga para alguém, eu vou voar. Eu vou voar mais alto. Eu sou uma águia. Eu não sou galinha. Talvez por alguns meses ou por alguns anos da sua vida, você tem vivido como se fosse galinha. Se contentado com a vida de galinha. Você tem tudo, tem toda a provisão, cuidam de você, mas come de migalhas e está ótimo. Tem uma galinheira, fica lá, maravilhoso. Mas Deus diz, você não é galinha. Eu não fiz você para viver só isso. Eu fiz você para viver coisas maiores. Você é águia. E se ninguém te vê e não te conhece, e até nem você, eu envio meu Espírito para dizer para você, você não é águia não, você é galinha. E ele dizia para essa águiazinha, você não é galinha, você não é galinha. O Espírito diz, você é águia. Voe águia, voe águia, voe águia, voe águia. Você não é galinha. Eu vim dizer para alguém aqui, cutucar você. O vento vai soprar. O vento, o sopro do vento também fala de uma ação do Espírito Santo. E é Ele que vai te levar. Não é você que pula e cria o vento. O vento sopra para onde quer. O vento sopra por si. Ninguém cria o vento. Ninguém provoca um vento. O vento sopra. Deus fez assim, assim a natureza. E ninguém envia o Espírito Santo como quer. O Espírito Santo se move como Ele quer. E esta noite e mais alguns dias, talvez essa semana de jejum, eu não sei, mas o Espírito Santo vai se mover sobre alguém, e Ele está dizendo, você não é galinha, voe, você é águia, você vai voar, você vai entrar 2023, não mais como galinha, mas como uma águia, que vai voar para lugares altos, que vai ter conquistas maiores, que vai realizar coisas tremendas, que vai construir em lugares altos, e vai deixar águias filhotes, que vão viver também como águias, porque nós vamos cumprir o propósito de Deus. Não sou galinha, eu sou águia.
E se há alguma coisa que te prende ainda, uma ferida, um trauma, um desentendimento, falta de conhecimento, o Espírito Santo está dizendo: eu sou quem te sara, eu sou a sol da justiça. Você não vai continuar, mesmo que sofreu algumas coisas, você não vai continuar sendo galinha, você é águia e você vai voar. Vamos colocar-nos em pé. Diga para alguém, se não falou nada ainda: eu sou águia. Eu não sou galinha, não. Agora você vai dizer de uma forma bem para deboche.